Opa, né? Hoje e sempre. Guarani. Olha, foi aí o final da 15ª rodada da Série C e, infelizmente, ficamos apenas no empate contra o rival. Achei uma pena, triste, para falar a verdade, porque tínhamos tudo para ter uma vitória, na minha opinião. Guarani jogou, infelizmente, da mesma forma, ou um pouquinho diferente das últimas rodadas que acabou tendo derrota. Bom, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas o Guarani tem um certo costume de começar a jogar na metade do segundo tempo. É meio doideira. E para corroborar com essa minha narrativa, vimos que no jogo, no primeiro tempo, foi triste. O Guarani ficou acuado, querendo ou não. É, a, a rival pressionou, fez jogo duro, tentou, mas o Guarani teve que se fechar para, né, evitar a fadiga, né? Como a gente viu, foi um jogo, digamos, feio no primeiro tempo. A bola apanhou bastante, na minha opinião. E no segundo tempo, aí temos os pontos altos desse jogo, né? Por exemplo, tivemos aí a abertura do placar com o gol da rival, feita pelo Elvis. Não vou fazer piadinha, mas vocês já sabem o que eu vou falar. E foi um gol, digamos assim, é ruim de assumir, mas foi um gol muito bem executado. Foi de falta. Ali onde a coruja dorme. Foi inacreditável, para falar a verdade. Olha, foi de uma sorte, digamos assim, e eu fiquei de cara. Aí temos a grande polêmica sobre se foi um erro do Andrei ou não. Pô, eu, sinceramente, eu fico muito na dúvida. Mas eu coloco para reflexão, se fosse um jogador nosso fazendo a mesma cobrança, um gol, resultando no gol, e o goleiro adversário na mesma posição que o Andrei. Será que a gente estaria falando que o goleiro deles falhou? Eu acho que não, para ser bem sincero. Porque a batida, a cobrança de falta da rival, foi muito bem feita. Foi um gol, um golaço. Sinceramente, eu nem sei se quem, o Emerson ou o Alisson, defenderia aquela bola. Porque o cara foi em cima da barreira. Olha, é um gol complicado. Agora, digamos assim, a postura do Andrei para defender talvez pudesse ter sido outra. Em vez de só olhar a bola entrar, poderia, né, ter tentado dar ah, uma ponte, uma corridinha, uma tentativa, e daí demonstraria que ele tentou. Mas eu não sei se na minha opinião, a interpretação do Andrei se foi puta merda. Que cobrança? Não vou chegar, só vou olhar? Ou se realmente o posicionamento ele pensou, estava no lugar errado e acabou resultando no gol. Vão me matar. É difícil, é difícil. Mas poderia ter sido diferente. Sim, a postura pelo menos poderia ter sido diferente. E é como eu comentei. Se fosse um gol a nosso favor nessa cobrança, será que o goleiro seria também o culpado? Eu acho que não, sinceramente. E com isso, tivemos aí o golaço, Puskas do Mirandinha. Sinceramente, me surpreendeu.
esse gol do Mirandinha, eu fiquei. No lançamento, que aliás, na jogada, eu já pensei que não ia dar em nada. Que seria fraco, que seria um chute lá pra lua, tanto faz. E aí o Mirandinha logo surpreende com um golaço de voleio. Pô, Puskás. Melhor gol. Melhor gol da rodada, do campeonato. Fica aí a discussão. E, ok, empatamos. Isso foi o resultado. Porém, aí sim, tem aí uma outra polêmica com o Andrei. Que logo no finalzinho teve uma bola que bateu no travessão e que o Andrei, querendo ou não, estava um pouco mais adiantado. Só que, de novo, e se a jogada, o cara tivesse, o atacante da rival, tivesse chutado, ou eu não lembro quem que chutou, tivesse feito a jogada um pouco mais à frente, e o Andrei precisaria estar ali naquela posição. É complicado. São situações. É complicado. Mas, nesse caso, eu acho que o Andrei poderia ou pode ter mais cuidado com essa questão de ficar adiantado. Porque pra gente está perigoso. Sinceramente, bem perigoso. Principalmente em saída de bola. Acho que a maior crítica da torcida é saída de bola, defesa aérea e esse adiantamento na área. É isso aí, é complicado. Mas tenho que assumir que com a chegada do Arzu, o Andrei teve sim um bom, uma boa evolução, né? Isso não posso ser hipócrita, hipócrita e negar, né? Bom, beleza. Aí, né, chegou o Matheus Costa, teve menos de uma semana para treinar a equipe. Ainda acho que o problema é elenco, porque eu achei muito estranho e acho esquisito. Teve a troca de técnico e mesmo assim o Guarani tem essa postura meio fraca, polêmica. Porque, olha, sinceramente, só explica o elenco. Não tenho aí um- uma questão, digamos, técnica, talvez. Porque tivemos aí o Marcelo Fernandes, mudou muito. Chegou o Matheus Costa, também não senti muita diferença. Eu senti uma certa animação dos jogadores, vontade. Mas aí pode ser o fator derby. Então, podemos ver aí na próxima rodada que teremos contra o Ipiranga em casa. Essa sim tem que ser uma vitória. Deve ser vitória. Gente, temos aí, se não me engano, 4 rodadas. Aliás, se não me engano, não. Temos apenas 4 rodadas. E são 4 rodadas importantíssimas. Porque, gente, vamos aqui, já vamos dar uma olhada na tabela. Aqui, estamos aqui na tabela. Guarani caiu uma posição. Então, se mantém aí em 12º lugar com 17 pontos. Para entrar na zona de classificação, tem o CSA abrindo a zona com 21 pontos. Então, gente, estamos aí a 4 pontos da zona de classificação. O que é preocupante. Preocupante. Porque aí, Confiança, Ituano, Floresta e até mesmo o CSA e o Ipiranga estão fazendo aí campanhas melhores que o Guarani.
Tanto que, vamos ver, 16ª rodada, Guarani e Ipiranga. Confronto direto. Só nos interessa a vitória. Como sempre. Mas a gente não pode ter sorte ou competência todas as vezes. Depois, temos aí Guarani e ABC. Pô, gente, o ABC está com 17 pontos. É confronto direto também. Só nos interessa a vitória. Gente, sem contar que estamos aí perto da zona de rebaixamento. Olha aqui, um pontinho para a zona de rebaixamento. É complicado. Aí temos a penúltima rodada. Guarani e Confiança. Outro confronto direto. E esse aqui também tem que ser vitória. E na última rodada, temos Guarani e Tombense. Lá. Bom, Tombense tá lanterna. Meu Guarani, obrigação de vitória. Tombense. Temos que ganhar. Tá bom, né? A gente sempre falou do poderoso Itabaiana, Anápolis, Retrô, Figueirense. O que aconteceu? Nem todos foram vitória. Nem empate, né? Para deixar claro. Então aí temos confrontos importantíssimos. Importantíssimos. Confrontos diretos que pode nos ajudar aí a entrar na zona de classificação, o que seria um milagre. Um milagre. Seria excelente e um milagre. Bom, já que vimos a tabela, temos aqui um resumo da partida pelo SofaScore. E assim, uma coisa que estou digerindo sobre as substituições. Assim, tirar o Caio Melo e colocar o Cadi tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Cadi no lugar do Caio Melo. Não é possível. Até caiu a minha luz. Não é possível. Até minha luz ficou revoltada. E, aliás, tem mais. Tem mais. Caiu de novo. Além do Cadi entrar no lugar do Caio Melo, também tivemos a entrada. A entrada. Tivemos. Não, não foi nem a entrada. Na verdade, a gente começou com o Cauã Jesus. Jesus. De novo. Cauã Jesus. Que aí no lugar entrou o Isaac. Meu Deus. Gente, tem alguma coisa no contrato que obrigue a entrada de Cadi e Cauã Jesus? Ou é falta de peça? Não é possível. Umas substituições ou a insistência de jogadores que eu já não entendo. Insistem. E teve a substituição que eu não concordei. Não concordei. Ok, eu gostei da entrada do Ryuta. Estreou aí na equipe principal, finalmente, depois de meses e de enrolação. Mas entrou no lugar do Mirandinha. Puta. Aí é brincadeira, né? Porém, tivemos aí também. Eu achei o Diego Torres um pouquito melhor, tá? Deu uma, assim, fez um papel importante,
gostei, mas ainda deve, na minha opinião. E hoje eu acabei vendo um tweet do Lucas Pezão. Aliás, um abraço ao Lucas Pezão, ao pessoal do Bugrecast, porque trabalho competente. E aqui tivemos aí a listagem que o Lucas Pezão acabou fazendo, a quantidade de jogadores do Guarani. Gente, aqui, pior que aqui, fica muito, mas olha aqui. Gente, temos 51 jogadores que acabaram passando pelo Guarani. Gente, é, como um clube, infelizmente, atualmente, do tamanho do Guarani, e das dívidas, e das contas, da falta de receita, deixa acontecer isso? Sério, qual que é a competência ou o problema da nossa equipe de scout, de contratação, né? O trabalho que a gente espera que seja dos melhores. Pô, 51 jogadores passaram pelo Guarani esse ano. Nossa. E tem de multa, contrato, direitos de imagem, e tem de conta pra pagar. E me fazem isso. Olha, sério. Sinceramente, eu espero que o Farney continue e arrume a casa. Porque, pra mim, eu acho um desrespeito. Sacanagem. Eu acho uma sacanagem. Muita. E se você juntar aí, olha o tanto de atacantes, pontas. Puta merda, gente. Olha isso. Tá faltando? Tá. Era rifa? Pô. Bom, depois de tudo isso, vamos aqui dar uma assistida na coletiva pós-jogo do Matheus Costa. Vamos aqui voltar a tela e mandar bala. Deixa eu ver se tá tudo certo no volume. E vamos nessa. Matheus, queria que você fizesse uma análise do jogo e a semana de trabalho, né? Você chega e logo de cara um clássico contra a Ponte Preta. E uma dúvida. Como que na casa da rival a imagem da coletiva é melhor do que acontece no Brinco? Por quê? Aí é Empate, brincadeira. na tua visão, foi bom ou ruim pro Guarani? Eu sou movido a desafios. Eu vim aqui numa semana com um grande desafio, jogar, sem dúvida alguma, um dos maiores clássicos do Brasil, contra uma equipe que está trabalhando e tendo uma mesma ideia de jogo há 10 meses, não sei quando que chegou o treinador do nosso rival. Então eu procurei, obviamente, analisar muito o que a nossa equipe estava fazendo, aquilo que eu acredito que poderia fazer para a gente competir muito aqui hoje e buscar o resultado. Eu acredito que, obviamente, a gente sai frustrado pela não vitória. Claro. Viemos aqui buscando a vitória, tivemos oportunidade para conquistar. Por falar em oportunidade, teve mesmo. Teve um chute. Assim, uma oportunidade do Ryuta e ele chutou e a bola fez Bandeirantes, o canal do esporte. Mas assim, se ele tivesse dominado e tido um tempinho pra pensar e chutar, puta, a gente tinha saído com vitória 2-1, vitória com gol do Ryuta. Vocês acreditam? Foi uma baita oportunidade. E seria histórico, né? Teria até camisa comemorativa do Ryuta. Pô, seria histórico.
concretizar isso, mas um jogo desse nível são definidos em detalhes, né? Infelizmente, uma bola sem querer que pega na mão, o árbitro marca a falta e eles foram felizes na batida. E nós tivemos força suficiente necessária para empatar e com uma grande chance também no decorrer do jogo para buscar a virada. Então, não era o que queríamos, mas é importante frisar esse ponto e esse ponto pode nos dar, quem sabe agora nesses jogos que faltam, o ponto necessário para a nossa classificação, que é o que a gente espera. Matheus, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Se você falasse um pouco sobre o posicionamento do Diego Torres, o que você identificou que ele estava atuando com o Marcelo Fernandes, que você conversou durante a semana, porque hoje ele teve uma melhora na sua atuação. Ele chegou com uma grande expectativa, né, um jogador de Série B que veio para atuar na Série C. Obrigado. Eu particularmente enfrento o Diego Torres desde a vinda dele ao Brasil. Eu conheço muito bem esse atleta e quando eu cheguei aqui no Guarani foi um dos atletas que eu chamei para conversar. Eu falei que eu tinha um grande objetivo, que era deixar ele à vontade no campo e aonde ele queria atuar. Então a gente colocou aonde ele está se sentindo bem e a gente... Isso já é importante. Importantíssimo. Deixar ele à vontade para se entrosar e se encontrar. Agora, por que não foi feito isso antes, né? Eu sei que o Matheus Costa não consegue responder porque ele não era o responsável, mas não passou na cabeça de ninguém isso? Sabe que ele enxergando o jogo de frente com espaço, ele é um toque na bola que ele pode definir uma situação clara para nós. Então eu fico muito feliz por ele, acho que ele tem uma responsabilidade muito grande, ele sabe do peso dele aqui e não tenho dúvida alguma que ele vai contribuir muito ainda para o Guarani. Matheus, boa noite. Lalinho Oliveira, Rádio Transamérica Campinas. O resultado não foi o que você queria, sempre é bom estrear com vitória. O Guarani tem mais 4 jogos pela frente. Qual deve ser a postura do time? Hoje um 4-3-3, em alguns momentos 4-4-2. Vai jogar mais para frente? O Guarani precisa do resultado, precisa de vitórias? Qual vai ser a postura do time? Sem dúvida alguma, quando a gente tiver a bola, ter força ofensiva para atacar e buscar o máximo de finalizações possíveis e sem a bola todo mundo contribuir, porque a gente sabe que eu acredito muito em equilíbrio, né? Hoje a gente jogou um grande jogo, tivemos oportunidades, procuramos neutralizar o adversário. O adversário, acredito que talvez as chegadas foi somente em bola parada. E a gente ser muito forte ofensivamente. Eu tive 4 sessões de treino, né? 4 treinos a gente fazer tudo que a gente quer. Pois é. Tem esse ponto aí, né? De pouco tempo. Eu também não quero botar muita informação na cabeça dos nossos atletas, né? Quero tentar, dentro da minha visão de jogo, organizar o mais rápido possível. Agora temos mais uma semana cheia e valorizar muito essa semana cheia para a gente conquistar a nossa primeira vitória juntos. Matheus Zamorati, Rádio Central Campinas, queria te perguntar em relação aos jogadores que estavam na Copa Paulista, né? O Ryuta Takahashi, o Lucas Justo, tem o próprio Lucão, o Lucas Rafael que estava no banco. Você acompanhou a partida da última segunda-feira na sua chegada e conversou também com a comissão da Copa Paulista para entender quais jogadores poderiam fazer parte do seu elenco. Eu queria que você falasse também em especial do Ryuta Takahashi, fazendo a sua estreia, o japonês, logo num derby. Perfeito. Desde a minha chegada aqui eu procurei absorver ao máximo o clube. E na segunda-feira tinha um jogo na Copa Paulista que eu podia observar alguns atletas que podem fazer parte da Série C, né? E eu, dentro das características individuais que eu estava observando de cada atleta, vi a necessidade de a gente ter o Ryuta no nosso elenco. Então a gente teve um tempo de preparação em Sorocaba e ele demonstrou que ele tem potencial e capacidade para nos ajudar. Acredito que nos ajudou hoje, poderia, né, talvez ser o grande nome da partida. E feliz, é muito difícil a situação dele, que estrear em um clássico, um cara que vem de completamente outro mundo, assim, e estrear num nível desse de jogo. Ele acabou me chamando a atenção das características individuais dele naquele jogo da Copa Paulista. Procurei conversar com ele o que eu queria com ele, caso ele tivesse a oportunidade de treinar, e aproveitar ao máximo Sorocaba, que foi o período que a gente ficou. Aproveitar também nessa semana, né, conheço muito bem o Guarani, sei da grandeza do Guarani e parabenizar todo o retorno que a torcida está fazendo para nós, assim, para
Eu vim com uma responsabilidade muito grande, espero corresponder toda essa expectativa que está sendo criada. Ontem tivemos uma festa linda no nosso último treino no Brinco de Ouro, agradecer cada torcedor, cada energia que está vindo para nós. Hoje foi absurdo o que eles fizeram na nossa saída do hotel, foi absurdo, assim. Então isso nos dá ainda mais força para essa reta final dessa competição tão disputada. Matheus, você que chegou agora uma semana de treinamento, Carlos Zanqueta, da Rádio Grego. Como você encontrou o elenco, assim, com a mudança de treinador? O pessoal soube absorver bem? Qual que é a sua pretensão daqui para frente agora? Uma saída é sempre difícil, assim. Eu não tenho dúvida alguma que toda saída de um treinador, ainda mais um cara querido como o treinador que saiu aqui, que é um cara muito benquisto, assim, é um cara muito carismático, é um cara que tem toda capacidade, né, de ser o treinador que é, o nível que é. Então toda saída, obviamente, é natural. Os atletas têm uma tristeza dentro deles, né? E o futebol, isso é o futebol. Isso acontece em todos os clubes. A gente está vestindo a camisa de um clube gigante que tem, obviamente, uma cobrança que o clube merece, né, pela grandeza que é. Então, infelizmente, os resultados não estavam acontecendo, optaram pela troca. Eu procurei, o pouco tempo que tive, tentar fazer eles retornarem o nível de concentração dentro daquilo que eu acredito como jogo, para a gente fazer o nosso melhor na partida de hoje, e vou continuar fazendo isso no decorrer dos jogos. Boa noite, Matheus. Pedro Piscinato, Rádio Bandeirantes Campinas. Eu gostaria que você falasse o que motivou a saída do Mirandinha. Ele vinha bem na partida, você tinha chamado o Ryuta já, e ele acaba fazendo um gol, um belo gol, e depois você troca ele. Qual foi o motivo? Foi alguma parte física ou foi questões táticas mesmo? Não, eu até vou comentar com todos vocês o que eu falei pro Mirandinha. Eu falei, você nunca mais peça para sair sem cair no chão e sem mostrar para todo mundo que está querendo sair. Porque às vezes a troca é a pedido do atleta, e o Mirandinha foi uma troca a pedido dele. E eu falei, senão vão achar que eu sou louco, né? Porque a partida... Exato. Eu achei que o Matheus Costa estava doido, maluco. Então Mirandinha pediu para sair. Machucou? Que o Mirandinha estava fazendo, o gol que ele faz, eu vou tirar ele. Então eu falei, eu nunca mais vou te tirar se você não cair no chão e não mostrar para todo mundo que está assistindo que você está pedindo a substituição. Então é um resumo do que aconteceu ali na beira do gramado. Matheus, tudo bem? Gustavo, VTV SBT. Toda estreia causa ansiedade, independente da experiência dentro de campo. Uma estreia em derby. Como que foi a noite do Matheus antes, de fato, das 5 horas da tarde, quando o juiz apitou? Com o apoio que a gente teve durante toda a semana, com a nossa torcida nos despedindo ontem na saída do Brinco para a nossa concentração. Não tinha como ter noite melhor, então eu procurei saborear e aproveitar o máximo possível. Eu só confesso que eu queria, depois, quando a gente saiu do Brinco ontem, queria que o jogo começasse ontem mesmo. Porque o nosso desejo de dar esse retorno ao nosso torcedor era gigantesco. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas deixo uma mensagem que nós vamos buscar essas vitórias aí para a gente buscar essa classificação. Matheus, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. A gente, primeiramente, parabéns pelo jogo e a maneira que o time se comportou, transmita a todos no vestiário, o time se comportou como deve se jogar um derby. A gente percebeu uma movimentação diferente hoje, do Cadinho entrando um pouco mais no meio dos zagueiros ali, quase que sendo um líbero, mas às vezes ele também avançava e virava um primeiro volante, mais varredor de área. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e também o posicionamento do Cauã Jesus, que apesar de ser jogado aberto pela esquerda, é um cara que corre por dentro, traz essa bola por dentro. Se puder fazer um mesclado sobre isso. Perfeito, era uma ideia, primeiro a do Cadia. O Melo estava muito bem na partida, mas já tinha tomado amarelo e ele se esquivou de 2 faltas no final do primeiro tempo, que me deixou um pouquinho preocupado. E como é um derby, é um jogo de muita disputa e de muito contato, né? Então, parabenizar a arbitragem, talvez o único erro foi a não expulsão do Gé, porque o Gé tinha que ter sido expulso. Tá? E talvez o jogo com um homem a mais seria um jogo completamente diferente. Mas parabenizar a arbitragem pelo jogo. E eu fiquei muito preocupado com o amarelo do Melo, então já optei por essa troca no intervalo, porque falei, infelizmente o Melo já está com amarelo, mas o Cadi vai entrar e Cadi, você tem que manter o nível competitivo ali por dentro. Ora, a gente descia o Cadi para a gente
porque a gente sabia que eles iam nos pressionar. E o Cadi descendo, ele recebia a bola de frente para tentar achar o Diego Torres, né? E o Diego Torres, com um passe para frente, ele tem uma qualidade muito grande disso. E às vezes eu pedia para ele flutuar para deixar o Elvis de costas, para ele não deixar ele dominar e girar de frente contra a nossa defesa. Então eu trabalhei essa semana para eles enxergarem essa situação, com bola, sem bola, esse vai e vem, que eu acredito que seja natural no futebol, para a gente procurar, com bola, tentar envolver eles e sem bola neutralizar algumas situações que eu acreditava ser perigosas. Então tá aí, pessoal. Uma pergunta aqui, Rodolfo Santos aqui da Rádio Brasil. Uma pergunta sucinta para você. Qual é a pontuação que hoje a comissão técnica e a diretoria trabalha hoje para a classificação entre os 8? Perfeito. Eu não acredito em nenhuma meta a longo prazo. Eu acredito que nós temos que ganhar o próximo jogo do Ipiranga no Brinco de Ouro ao lado do nosso torcedor. Acho que cada rodada coloca um ponto a mais, um ponto a menos. Nós temos que fazer as nossas vitórias. Nós temos que vencer agora e buscar essa vitória ao lado da nossa torcida, ver a classificação que nós vamos estar, ver qual que vai ser a próxima partida para buscar mais uma vitória. Então não adianta a gente pensar uma coisa a longo prazo, que nós temos que pensar agora os próximos 3 pontos que tem que acontecer no próximo sábado. Bom, essa aí foi a coletiva do Matheus Costa. Bom, consciente, né? Eu só tenho que concordar com tudo que ele falou, porque realmente é um jogo de cada vez e precisamos pontuar nesses próximos 4 jogos, porque senão mais um ano, mais um ano de Série C e eu tô fora de ficar mais um ano na Série C. Brincadeira, é zoado, pô. Isso ainda a gente corre risco de cair, tá? Um ponto de diferença da zona de rebaixamento e precisamos das vitórias. E você, meu bugrino sofredor, o que achou dessa coletiva? O que você achou do Guarani nesse derby? Eu gostei, mas assim, faltou ainda um biotônico Fontoura, talvez, um feijãozinho, broto legal. Talvez. Mas veremos. E eu espero que seja vitória aí nesse próximo jogo contra o Ipiranga, já que o Matheus Costa e o Farney conhecem esse clube mais do que ninguém ali no Guarani. Pois é, vamos ver. Bom, deixa aqui o seu like, curta, compartilhe, comente. Se for fazer alguma compra, eu tenho aqui embaixo links. E assim você ajuda a firma. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Boa semana a todos e até mais.